Olá, meus caros nobres amigos inscritos e membros do canal Sprug Hakambrades. Tio Spug aqui novamente. Galera, hoje tá quente pra dedéu. Sério, tô fritando, tô com meu ventilador ligado. Peço desculpa se tiver alguma interferência, porque senão eu vou ficar transpirando. Eu tenho duas luzes gigantes aqui de 135 watts reais e que, assim, causam até um pequeno mal-estar para quem não tá acostumado, né? Fora que a sala tem uma janela anti-ruído, e aí, cara, é muito louco uma janela anti-ruído. É uma experiência muito diferente. O som muda aqui de dentro, causa um ziriguidum. Mas vamos lá, é o seguinte. É uma situação bem delicada o que eu vou trazer para vocês, porque vai mexer com religião. E quando mexe com religião, a gente mexe com ego, a gente mexe com certas crendices das pessoas. E de novo, crendice é uma coisa muito ruim, porque você acredita, crê naquilo, mas não existe comprovação real no sentido de qual é o conhecimento que você possui sobre o tema, o que você conhece sobre o assunto, nada, niet. E aí o que acontece, você só é mais uma pessoa que acredita e não que conhece a sua crença, que não entende o que está por detrás. Da mesma maneira que a gente vê ramificações do cristianismo, a gente vê também ramificações do espiritismo e de outras religiões antigas, a gente acabou se deparando com algo curioso, que é uma ramificação do próprio islamismo. O Islã, eu realmente, assim, eu não conheço o Islã, nunca li o Alcorão, mas notadamente é uma das religiões que mais tem crescido no mundo. Eu não sei os motivos do porquê a população mundial, ou ela é muito temerosa ao Islã, ou ela se apaixona pelo Islã. Existem movimentos estranhos que aconteceram cíclicos ao longo de toda a história, principalmente pela ojeriza do cristianismo. Durante muito tempo surgiu um movimento anticristão no mundo, mas não no anticristão de vamos crucificar, matar os cristãos, não nesse sentido, mas no sentido de eu sou contra a igreja, sou contra tudo aquilo que envolve a igreja, os seus dizeres, e aí o Islã abraçou um grupo muito grande de pessoas e eles foram tomando todo o Oriente, o Norte da África, a Europa, foram para os Estados Unidos, se radicaram nos Estados Unidos. E assim, o que eu conheço, as práticas religiosas deles, eles são realmente assim, impecáveis em termos de práticas religiosas. Por quê? Nós somos preguiçosos. Temos uma preguiça intrínseca aqui no Ocidente. No Oriente, eles fazem as suas orações 5, 6, 7 vezes ao dia, 8 vezes ao dia. Enquanto a gente está acostumado com uma oração Nissim Miojo, taca ali 2, 3 Pai Nosso, uma Ave Maria, mexeu, bateu, colocou na geladeira, tomou depois gelado, tamo salvo. Lá não. Lá realmente existem cerimônias, práticas religiosas extremamente intensas. E isso é admirável, é óbvio, porque dá um baile nas pessoas que se dizem praticantes de certas crenças, sendo que nunca praticaram essas crenças. Então, recentemente caiu em minhas mãos um vídeo de exorcismo por meio de um grupo de malasianos, ou seja, pessoas da Malásia, e que praticavam um exorcismo. Aquilo não é um exorcismo, aquilo é um circo de horrores. E eu fui atrás e eu achei alguns vídeos interessantes sobre o tema e um deles é muito sério. Esse daqui é interessante e eu acho que vale a pena a gente poder conversar e bater um papo sobre o que acontece, essas diferenças, sobre os pontos de vista de o que é a arte de exorcizar, o que é o exorcismo, da onde vem e tudo mais. Grande parte disso a gente já falou num outro vídeo desse processo do exorcismo que aconteceu na Malásia. Mas esse aqui é interessante e a gente vai discutir ele é curto, tem mais ou menos 6, 7 horas, brincadeira. Ele é curtinho, mas é o que eu quero entender, o ponto de vista desses dois rapazes. E no outro vídeo a gente vai falar como ponto final o depoimento dos caras que são os muslim, que são os praticantes do Islã sobre essas práticas.
E aquele, eu estou muito mais interessado a escutar o que esses caras, que são os representantes legais desta crença, têm para falar, tá? Esses caras aqui, para mim, eles não são representantes, eles são for fun. De novo, né? É o cara que, sei lá, bota a roupa mística e tudo mais, mas, de novo, ele vive no mundo da fantasia, vive no mundo do eu acho que, e longe da crença como ela realmente é. Tá? O eu acho que tem em cada esquina, até na internet está repleto de eu acho que. Vamos lá. Deixa eu aumentar o volume aqui. Eles vão bater um papo. Vamos lá. Singapura, tá? Nós temos dois caras. E a primeira coisa que ele fala, mas a coisa atacou o cara. What the Jin do to him? He made his testicle become big like watermelon and dripping blood. Começou, obviamente, o show de fantasia, né? De novo, ele fala, coisa atacou ele, o testículo dele fez deu uma de bochecha do Kiko e parecia dois melões, ele gritou mamãe e aí começou a gotejar sangue. Tudo isso, obviamente, faz parte de um filme que ele deve ter visto ou um sonho que ele teve, porque isso não existe, ok? Ele fala que foi um Jin, um ghost, um fantasma, um demônio, uma criatura que se apossou da pessoa e que chegou e fez assim, ó, e os testículos do cara fez, parecia a bochecha do poderoso chefão, né? Olha lá. Quando dois exorcistas, eles se encontram, tá? Então nós temos um taoísta. Eu acho muito legal o Tao. O Tao, que tal? O Tao, que tal? O Tao. Mas que tal o Tao? O taoísmo é uma prática filosófica maravilhosa do Oriente. É uma maneira da gente poder enxergar a vida sobre uma outra ótica. O taoísmo é muito complexo. É uma outra filosofia completamente diferente daquilo que a gente está acostumado, tá? Aqueles que estudam o taoísmo, eles realmente entram no mundo de parábolas, entram no mundo de... nossa, é bonito, mas é difícil, é uma das coisas mais difíceis de se entender, tá? O taoísmo, então nós temos o Geron Chu, que é ligado ao taoísmo, e Ustaz Herman Sudil Chari Ghost Stories. E aí você tem Ustaz Herman Sudil, onde eles vão compartilhar essas histórias. Eu não analiso histórias, mas eu quero tentar entender qual é o contexto desses dois praticantes desse tipo de coisa. We don't do the work that the job. It's a challenging job actually. It's a challenging job. It's a job that you cannot prove. For me, I feel that sometimes there's a lot of rotten apples in industrial. Start cheating people, start doing. Same also for us. So it's like we need to spend a lot of effort to tell people we are genuine. In our business. É engraçado, né? Ele fala que existe muita dificuldade de comprovar para as pessoas que eles são realmente genuínos no que eles fazem. Eu não diria genuínos, talvez eles sejam únicos dentro do contexto que eles se colocam. Ok, eu também passo por esse problema de dificilmente... existe uma grande dificuldade da gente poder explicar para as pessoas o que também nós fazemos. E isso, eu passo isso há 4, 5 anos já do canal. É difícil, tá? Aí ele fala, né, no processo de cura dentro do Islã, nós temos muitas pessoas que tomam vantagem sobre nós, ou sobre isso. Healing process, there's a lot of people who even take advantage of it. One, monetary issue. They were charged in... Primeira coisa que as pessoas tomam vantagem nesse processo é a cobrança financeira. Então eles ganham rios de dinheiro fazendo isso daí. There are people who charge $70,000. Wow. Eles gastam, tem pessoas que gastam $70 mil somente para curar uma pessoa. Porra. Just to make a person cure, but unfortunately it does not. Mas infelizmente isso aí acaba nem curando a pessoa. The second is more on lust. Okay, they take advantage of the woman. Yes. Lust é complicado, né? O lust é a luxúria. Então, às vezes, os caras, eles ganham vantagem sobre as mulheres. Isso a gente já viu. João de Deus, né? João de Deus ali infelizmente, aliciava as mulheres. Foram, acho que, mais de 300, 400 mulheres, sei lá, até mais, que caíram na lábia desse cara. Because sometimes people are quite crazy. In Malaysia, I got one case where the daughter, 13 years old, is being raped by the exorcist. Chegou ao ponto de uma menina de 13 anos ser violentada por um exorcista na Malásia.
Because why the mother trusted the so-called ustad and let the daughter go out with the ustad and then she's being raped. And then E a mãe concordou que ela fosse, né, que ela passasse por isso, porque talvez o cara tivesse convencido ela que aquilo iria salvá-la. when the girl, 30 years old, came to our center in Johor, the mother said that she became hysterical. Whenever she went to school, she go to become hysterical, start to faint. But when we check, we see that this is more on mental issue, more on Correct, psychological. yeah, psychological issue. It does not have anything to do with any spirit or any. Ó, que devil or milagre. anything. So sometimes in this industry, you want to make a lot of money? Yes, you can. Então ele fala que a menina, né, foi direcionada ao templo dele, que chama lá em Johor, e nesse templo ele constatou que ela tinha um distúrbio mental, um distúrbio psicológico. Por quê? Porque ela ficava gritando de maneira histérica sem parar. Ok, né? Até eu ia falar, você deve ter algum problema mental, menina, não é? Deve ter algum problema psicológico. E aí foi constatado que não tinha nenhum demônio, nenhum gênio, nem nada, e que realmente ela tinha passado por um trauma, tá? Então o que ele fala é isso, que esses títulos que eles recebem como exorcistas dão muito poder a eles. E esse poder eles manipulam da maneira como eles querem, tá? Claro, os dois estão tirando a culpa, falando, imagina, eu não faço esse tipo de coisa, não. O cabelinho aqui a gente já viu que ele tem um viés para isso sim, tá? A gente já viu no vídeo passado que ele é meio enviesado. Yes, you can. But you have to be truthful. Because at the end of the day, you're going to be judged by God. You're going to be judged by Allah. E aí o que ele fala? É melhor você seguir o caminho correto da coisa. Caso contrário, você vai ser julgado por Deus ou por Alá nesse caso, tá? Those they deprive of opportunity. They have wish that haven't fulfilled. We will try to fulfill those like will burn money. Tá perfeito. É por isso que eu falei, o taoísta, ele segue mais a minha moralzinha, o taoísta segue mais o que eu acredito. Ele fala, esses fantasmas que nós tiramos das pessoas, né, exorcizamos, eles têm ainda o seu desejo. Esse desejo ainda está ligado à matéria. Que coisa, tio Spock fala isso todo dia. Ele fala que às vezes a gente queima dinheiro, que é para... Eles acreditam que queimar as coisas faz com que a energia, né, desses objetos, eles sejam encaminhados para o mundo espiritual via como se fosse levado pela fumaça, vamos colocar assim. Antigamente, no paganismo nórdico, eles queimavam as pessoas porque acreditavam realmente que os deuses vinham e levavam eles, né, com as chamas, a fumaça, e levavam para o céu, para o caminho dos deuses. Aqui é a mesma coisa, ele queima isso. Nós queimamos dinheiro, às vezes queimamos casas, bonecas, Houses, even paper dolls for you as a servant. So you see that sometimes they just give you unnecessary excuses. They are just giving excuse because they are comfortable inside a person's body. Yes. You know, they make the person become like a servant. I find that whatever demand that they ask, I think most of the time we don't entertain. In Islamic group, we don't entertain. Tudo bom. Ele fala que às vezes ele percebe que as pessoas querem muito mais o show, querem o entretenimento. Mas ele não faz entretenimento. Eu não faço entretenimento. Claro que faz entretenimento. Tá? Ele diante de uma câmera, ele muda, ele vira um ator realmente, ele tem essa questão de... Você percebe pela imagem que ele se glorifica ali dessa posição de querer fazer a dança do exorcismo na frente da câmera e você vê a banalidade na qual ela é. De novo, isso aqui é um show que ele faz, é um show de ilusionismo, é um show de pozinho de pim-pim-pim e tudo mais. E na verdade, assim, vocês vão ver o documentário que eu separei. Sério mesmo, o documentário é seríssimo, é interessante a gente poder analisar. Isso aqui pra mim, de novo, esse cara é muito teatral. O outro segue uma linha muito boa de raciocínio. E esse raciocínio, ele é visto na Tailândia, ele é visto em muitos países aos quais tem medo de fantasmas, tem medo dessas energias e eles preferem atender os desejos desses fantasmas, dando uma pequena casa para que eles morem, como a gente viu no Ghost House, no filme Aquilo é Real, fazendo cerimônias de alimentos, dando certos, vamos dizer assim, substâncias que davam prazer a eles em vida. Seja um cigarro, seja o álcool, seja certos tipos de comida, e faz com que esses
espíritos obsessores, eles se acalmem. E é interessante esse processo, por quê? Quando eu vi esse processo na Tailândia, eu achei incrível e, obviamente, o budismo também tem essas cerimônias, tá? Mas nós não queimamos essas substâncias dessa maneira. E se bem que existem certas cerimônias que fazem isso, mas em sua maioria são oferecidos coisas auspiciosas, como um incenso que é raro, que em sua maioria é utilizado. Eles oferecem certas tormas que são feitas de manteiga e tem desenhos harmoniosos que são consumidos por esses seres. Então existem certas oferendas que as pessoas fazem. Por quê? Porque queriam um processo de pacificá-los. Quando você vai pacificar um ser desse tipo, um fantasma, um obsessor ou uma criatura do mundo espiritual, você faz com que ele desperte a consciência. E não é que nem o Tony do serial, né? Desperte o tigre em você. Não, não é isso. Nem estou fazendo propaganda, só lembrei do Tony agora. Mas você vai despertar a consciência do cara, do espírito, porque ele era um ser humano, ele viveu na Terra, ele teve as experiências de vida dele, só que ele se torna um obsessor. E na hora que você faz essas oferendas e você faz com que ele desperte essa consciência, claramente ele vai entender os erros dele, claramente ele vai ter lembranças da vida dele e vai pensar, cara, o que eu fiz de errado? O que aconteceu comigo? O porquê disso tudo. E ele vai cair em si, ele vai passar por esse processo natural de encaminhamento da consciência. Ele vai despertar a percepção e ele vai entender que o caminho dele não é permanecer aqui. E é por isso que o taoísmo e outras religiões mais antigas, elas faziam essas oferendas a esses espíritos, tá? Os espíritos famintos, que eles chamam na Tailândia, para que eles sejam encaminhados de maneira naturalmente. Olha que coisa linda. É sério, porque você exerce um direito de compaixão a todos os seres. Você deixa de ser temeroso ao mundo espiritual para achar a beleza da sua natureza. Nós temos esse costume de separar o que é feio do que é bonito. Mas quem predetermina o que é beleza ou o que não é uma beleza? Quem diz a você o que é belo ou o que não é belo? Se até o belo é feio, vocês entenderam o trocadilho? Ou seja, a beleza, ela não está na aparência externa. Ela está na grandiosidade do ser a qual ela se encontra. Ou seja, quando você olha para dentro desses seres e você percebe que eles são bonitos, que eles têm sim uma natureza nobre, você deixa de ter medo deles. E você passa a ter compaixão. Não é pena, mas compaixão porque eles precisam de você. O taoísmo está perfeito. O outro estrelinha aqui, de novo, quando eu cismo com uma coisa, eu venho e faço 2, 3 vídeos sobre isso, porque esse cara, eu tô cismadaço com esse cara. Because we know that they are just buying time. That's why, although we have no official law or rule and regulation that how we Olá. deal with the ghost, but as long as the ghost do not harm the person, it will not be destroyed. Ele fala que não existe uma regra, não existe uma lei, não existe algo que faça com que, naturalmente, dentro desse processo que ele acredita, que um espírito possa ali parar de amolar uma pessoa, tá? Então, ele acha meios, partindo do princípio do que ele acredita, que sejam interessantes para fazer esse processo. Eu não sei, vamos ver o que ele faz. If you want to start to harm a person, we have to be destroyed. Sometimes they just want the person to die. Few reason why the jinn enter a person body. Ele começou. Ele fala, às vezes eles querem que a pessoa morra. Não é bem assim. Se fosse real, a gente viveria num mundo completamente louco, onde eu estaria gravando aqui falando com vocês, olá meus amigos do canal Spook, e tá gritando, pulando no chão, né? Batendo a cabeça na mesa, por quê? Porque algum espírito apareceu aqui e queria me matar. Não é bem assim que funciona. Existe todo um processo, tá? E eu vou explicar isso para vocês. Até posso explicar, é um processo muito simples e interessante.
Mas, de novo, ele vem com esse papito, né, dos gênios que atacam a pessoa, querendo que a pessoa morra. De novo, gente, a gente tem 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Provavelmente, se considerar que metade disso tem obsessores, a gente está falando de 3,5, 4, em torno de 4 bilhões de espíritos vagando por aí. Considerando que pelo menos metade da população mundial tem obsessores. Mesmo se você acreditar que 1/3 da população mundial tem obsessores, né, imagina, você vai ficar, né, 30% da população mundial. Praticamente 2,5 bi, quase 3 bi de pessoas com obsessores. Imagina 2 bi de pessoas, 2 bilhões de pessoas com obsessores. É loucura. Então, de novo, não existe uma morte nesse sentido. Não existe. Para uma criatura do mundo espiritual exercer tanto poder sobre um indivíduo, seria algo como temeroso. Por quê? Porque você iria passar a ver aquela criatura como um deus. Porque ele tem o poder de arbitrar quem vive e quem morre. É óbvio. Nós existimos, fomos criados à imagem e semelhança de um Deus bíblico. Eu não acredito em Deus bíblico, porque eu sou budista. O budismo não precisa acreditar nisso. Muito bem, acredita-se que nós nascemos à semelhança de um Deus bíblico. Nessa semelhança de um Deus bíblico, nos faz mais nos aproximar ainda da sua semelhança. Então nós podemos olhar e falar, ok, eu tenho então uma referência a quem eu devo cultuar. Alguém que me criou, a sua imagem e a semelhança, me deu o direito da vida. Agora, se ele me dá o direito de morrer, eu vou ser muito mais temeroso a ele e eu vou idolatrá-lo cada vez mais. Olha lá, parece Luciano Huck, né? Soletrando idolatrá-lo. Você vai idolatrar cada vez mais esse Deus. Por quê? Porque você não quer morrer. Se existisse uma criatura no mundo espiritual com tamanho poder de arbitrar entre quem nasce e quem morre, você iria idolatrá-lo e cultuá-lo com certeza. Porque você ia ser temeroso a ele. Da mesma maneira que antigamente os maias, astecas, os incas tinham seus deuses aos quais eles cultuavam para dar prosperidade financeira, para dar prosperidade à colheita, para poder nascer pessoas saudáveis. Isso a gente viu em muitos lugares do mundo. Nós estaremos regredindo. Então, claramente, a gente não tem um ser que faça isso. Não tem. Você não vai ver um diagnóstico no hospital dizendo causa da morte, Jin. Não existe. Ok? Você não vai ver causa da morte, Jin. Né? Como ele fala que o espírito que mata as pessoas ali são os Jins. Não existe isso. Tá bom, gente? Então, existe uma crença baseada nesses princípios. Ele trabalha muito com a mitologia desses gênios. Ele trabalha muito com o arquétipo desses gênios. Enquanto o outro trabalha com uma situação real. O taoísmo, assim como o budismo, e todas as vertentes que trabalham essas práticas, até mesmo os povos pré-védicos, o hinduísmo, o jainismo, o bonismo, todas essas práticas, acho que o shintoísmo também tem alguns conceitos desse tipo, o budismo da Tailândia, eles acreditam piamente nesses seres. E eles estão corretos, porque é isso que afeta a sua vida. E não um gênio, que só vai afetar o Islã. Você viu, ele não coloca, o taoísmo, ele não coloca uma característica nesses seres, ele fala, são fantasmas. E são fantasmas. Por quê? Porque o conceito de fantasma é aquilo que você não consegue enxergar, mas eles existem para te influenciar. É uma energia do mundo espiritual que incide sobre você. Enquanto que o cara do Islã, ele só acredita em um único princípio, baseado no Islã. Ok? Ele não acha um ponto flexível. Isso é complicado, tá? Por isso que eu vou muito mais na onda do taoísmo. Muito mais. Eita, apertei o botão errado, tio. One reason is they say that the lady hurt the jinn. What happened in Japanese? One lady called up, I went to her house and I see her leg become big, no, swollen. Okay.
Lá vai de novo o contador de história, o mentiroso. Então ele falou que um gênio queria atacar uma mulher. Ele foi na casa dessa mulher, ele viu a perna da mulher enchendo, né? Virando um negócio enorme. E aí ele foi fazer o X-ray, né? O raio-x She said no that she went to hospital. MRI, went to X-ray, went to doctor, went to hospital, but they say there's nothing. Aí falou que não tem nada errado. Né? Aqui no Brasil chama-se trombose. Eu acho que trombose é um conceito universal, né? Leia-se, no mundo todo conhece como trombose, sabe o que é, né? Mas talvez ele não conheça, ele deve conhecer a trombose como o DIN trombose. Deve ter DIN cardíaco, DIN trombose, DIN renal, é o DIN que causa a doença. E, na verdade, se você tirar o DIN do nome, são as enfermidades como a gente conhece. So when I recite the Quran, the jinn inside the body Olá. start to interact with you. And I say, why you did bother her? She said, she stepped on me. Olha lá vem, putz. Aí o que ele fez? Já catou o Alcorão, deu na cara da mulher, cotovelada, foi lá, furou os olhos, como a gente viu, que ele bateu naquela senhora de idade e que tá aqui, ó, na goela. Ele espancou uma senhora de idade ali, deu uma safadada na cabeça da mulher que, pelo amor de Deus, parecia luta livre o negócio. Eu vi o cara dando um traps assim no peito da mulher. Ia acontecer uma hora. Aí é isso que ele falou. Já chegou lá, tirou o Alcorão, mandou umas reza braba em cima da mulher e o Jin saiu. Aí o Jin, né, olhou pra ele, mandou, não saio, não saio, não saio. Aí ele falou, o que você quer com a mulher? Meu Deus do céu! Ela está me atrapalhando. Vocês entendem a diferença de uma história, de uma situação real? O que ele está contando é uma história, isso não aconteceu de verdade. Ele está precisando glorificar-se por meio de histórias para poder mostrar para as pessoas que ele sabe fazer as coisas. Enquanto o cara do taoísmo está só assim. Porque para o taoísmo a coisa é tão natural, tão mais simples, do que esse show de ilusão que o cara cria. E esse show de ilusão a gente encontra por aí em muitos e muitos e muitos canais. E é o que eu falo, eu trato pessoas há quase 20 anos. Eu sempre pedi para as pessoas me trazerem laudos médicos para me ajudar. Então, por meio de técnicas alternativas, vinham pessoas de médicos. O Hospital São Luís tinha 2 médicas que me indicavam seus pacientes. Teve vários casos, e casos muito interessantes que eu posso contar para vocês, que não tem nada de espírito, mas vocês querem os espíritos. Eu vou contar uma para vocês, então. Não tem com espírito, mas tem algo que vocês vão gostar mais. Hospital São Luís, Unidade Santo Amaro, aqui em São Paulo. Uma das médicas me liga. Senhor Rodrigo, eu fiz uma cagada. O senhor pode me ajudar? Eu estou falando português correto, tá? Que tipo de cagada? Então, eu preciso que você venha no meu consultório e eu vou te contar o que aconteceu. Tá bom. O escritório dela ficava na rua seguinte, descendo a rua, tá? Então, na próxima direita você entrava, era uma rua pequenininha, estreita, o consultório dela ficava lá. Muito bem. Cheguei lá, ela não estava. Ela não foi. Quem foi a secretária dela. Eu falei, o que aconteceu? Ela foi fazer um procedimento cirúrgico com bisturi laser na garganta de uma paciente para ajustar as cordas vocais, fazer um procedimento cirúrgico. O bisturi escorregou da mão dela e caiu e cortou as cordas vocais da paciente. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, tá bom, eu sei o procedimento para poder fazer isso. Tudo que eu faço com relação às terapias alternativas já foi documentado. Então, acho que são 60 anos de documentos que comprovam a veracidade dessas técnicas. Tá com laudo médico, com comprovação, acompanhamento de paciente, tem um monte de coisa. Chegou até a ser defesa de tese no Japão, para vocês terem uma ideia. Muito bem. Deixa eu ver quem é. Por sinal, era uma senhora oriental de mais ou menos uns 45 anos. Na época, eu devia estar com 30. Tá? Ela devia ter uns 45 anos. Ela não falava. Eu falei, bom, vamos então conversar, você gesticula e eu falo. Vamos fazer o procedimento, eu vou tirar
toda a energia ruim da sua garganta e a gente vai trabalhar reconstituindo as suas cordas vocais, toda a parte da musculatura, tudo de volta. Tudo bem? Tudo bem. Dá para fazer isso? Dá. Eu já vi pessoas fazendo isso em consultório de dentista e em 6 meses o estímulo muscular acabou, vamos dizer assim, a pessoa fez um processo de retirada seríssima de alguns dentes e acabou destruindo toda a parte da musculatura da boca. E um grupo de pessoas que trabalham com certas técnicas conseguiram refazer toda a parte da mucosa, levaram acho que 6 meses, 7 meses aplicando essas técnicas. Muito bem, eu não faço isso, mas os caras fizeram, os caras são bons. Muito bem. Eu falei para ela, eu não tenho como ficar vindo aqui sempre, porque eu atendo em casa, então você vai na minha casa e a gente vai fazer o processo contínuo, beleza? Beleza. Isso aconteceu de verdade, eu não estou mentindo, eu juro, dou a minha palavra como um homem, como um terapeuta, como um ser humano. Marcamos, ela ia na minha casa uma vez por semana. A gente fazia todo o processo de reconstituição, fortalecimento, toda a parte da musculatura da garganta dela. 1 mês de tratamento, ela voltou a falar. Aí ela vinha com uma voz claramente ainda, né, vamos dizer assim, ainda num processo de normalizar, né, uma voz ainda meio zoada. Tudo bem e tal, o que está acontecendo? Eu tenho feito fono, então ela fazia fonoaudiologia, né, fazia trabalho de fono com fonoaudióloga, e a fono ria, falava, nossa, você está melhorando todos os dias, é incrível, e ela ria, e porque ela sabia que é por causa do tratamento, e não por causa da fono, até porque ela não fazia os exercícios em casa. Os tratamentos foram continuando, durante 2, 3 meses ela voltou a falar normalmente. Estamos falando então de 4, 8, 12, cerca de 12 sessões. 12 sessões. E aconteceu isso. Só que aconteceu um milagre. Eu não considero como um milagre, mas foi um acaso interessante. Ela voltou a falar e ela recebeu uma promoção do banco que ela trabalhava. Ela chegou em casa tão feliz, tão contente, dizendo, eu não sei o que você fez, mas eu arrumei um emprego na Suíça. Eu estou indo morar na Suíça. E ela foi para a Suíça. Porque não somente eu reconstituí a parte da garganta, a musculatura dela, mas eu ativei outros pontos. E quando você trabalha com esses princípios da medicina chinesa e você consegue fazer esses movimentos, o destino meio que girou para ela. E ela conseguiu um emprego e foi para a Suíça. Isso aconteceu de verdade, eu não estou mentindo, estou olhando para vocês, dou a minha palavra como homem, dou a minha palavra como terapeuta. Isso realmente aconteceu. Perdi o paciente, mas eu deixei uma pessoa muito feliz. A médica ficou enfurecida, porque ela também perdeu a paciente. Mas a gente deu vida a uma pessoa que realmente passou por um trauma e conseguiu o que ela queria. Isso tem a ver com espíritos? Não. Isso tem a ver com gênios? Não. Isso tem a ver com o simples princípio da vida. O que o taoísmo também sabe disso. Mas o nosso querido homem do cabelinho duro não sabe. Essas histórias, de novo, para mim, entram por um ouvido e saem pelo outro. Porque não demonstram nada. Quando a gente vê uma pessoa dessa que realmente perdeu a voz, entrou em desespero e conseguiu passar por cima, isso sim é o que importa para nós. Histórias de fantasma são ótimas para você contar num acampamento. Essas histórias que eu conto são ótimas para você entender e sair dessa zona de conflito, sair dessa zona de conforto e encarar a vida como ela é. Os verdadeiros fantasmas, eles estão dentro de nós. Nossos medos, nossas angústias, nossos desesperos que nós temos, nossas incertezas. Esses são os nossos verdadeiros fantasmas, tá? Mas vamos continuar, vamos ver o que ele tem para dizer. I say, you know why she stepped on you? She said, why? The jinn said, why? Because she cannot see you. You are unseen matter. That's why she stepped on you. The jinn is not a very intellect type of creature. Ainda menospreza, ele fala que o gênio não é tão inteligente, ele não é uma criatura tão esperta assim. So they know
that we cannot see them, but he still go to just take revenge. There we have cases that this guy have a lump over here, and this lump from near, you take a picture, you look like a skeleton skull. So he keeps saying that I'm a Japanese warrior. I want you to take a knife to kill the whole family. So it's like mainly it's like to destroy a life, and we have to destroy that because it's trying to control people and asking them to kill people. That's not right. Really. Isso aí é meio complicado. Ele falou que ele viu um lump, eu não sei o que é. Ele viu um negócio no ouvido de uma pessoa que parecia ter um formato de uma caveira. Esse cara, ele falou que tinha um formato de caveira no ouvido, ele estava surtando e o surto dele era querer matar toda a família. Aí ele acha que pode ter sido uma influência daquele, sei lá, daquela figura em forma de caveira está influenciando a pessoa de alguma maneira. Eu não acredito em nada disso. Nada disso. Tá? De novo, isso aí não é uma história real. São histórias. Histórias. Achismos. Everybody have Facebook. Okay, 1 billion, I don't know how many billion people have Facebook. So in tourism, do you experience patients that being witchcraft through Facebook? Actually, because right now technology is so advanced. We getting a person photo, date of birth, and a lot of details of where you're going is very easy. So actually, social media is a very dangerous place to put a lot of information that you don't know who is your friend, who is your enemy. Today can be your friend, tomorrow can be your enemy. Now, even the rules of blackness. Ele está falando sobre a magia virtual. Então ele fala sobre Facebook, fala sobre essas mídias que vocês adoram. Eu sou completamente antissocial a essas mídias, quem opera é a Dani, não eu, então eu não fico mexendo em rede social. Então ele fala, né, que as pessoas estão completamente vulneráveis, porque colocam tudo da vida delas, tudo. Onde moram, o que comem, onde vão, onde trafegam, o que gostam, o que vestem, tem todas as informações. Então fica muito fácil para alguém pegar sua foto, entender a sua vida e lhe fazer algum mal, seja um mal físico ou no que eles chamam de black magic, né? O voodoo, coisas desse tipo. Voodoo é para jacu, já diria o pica-pau. Voodoo, people, or those masters, they are evolved. They evolved until that I need your photos. I do not require your hair, fingernails, the skin, or I don't Last need time they had to go and find our underwear, you know, they steal the underwear, the hair. Yeah, they like sending an email. O negócio está tão rápido que até mandando um e-mail você já acha que lançou um feitiço de magia negra sobre uma pessoa. Você não precisa de mais nada, não precisa de cabelo, calcinha, cueca, meia, coar a meia da pessoa, você não precisa de mais nada disso. So case that is for me that until now I can't forget. Or there's one lady in Malaysia, I do not know why they like to make sort of like magic to make your stomach become big. In Singapore, we don't need that. A lot of our men are the stomach big, really, you know. But the lady, who whenever there's a frog, came to her house, her stomach will start to become big. Is it black magic? It is. Ele fala que tem uma mulher lá na terra dele, lá na Malásia, que começou a aparecer com um estômago enorme. Estômago enorme, tá? Isso aí é normal, chama-se comida, mas tudo bem. Aí um sapo entrou na casa da mulher e ele acha que o sapo, pelo fato de o sapo ser barrigudo, tinha uma analogia de estar fazendo a mulher ficar barriguda. Se essa moda pega, né, vai ter um monte de mulher ou pegando uns sapos para justificar o excesso de peso, ou vai ter muita mulher querendo comer o sapo para ver se dá uma emagrecida. Se você me causou isso, querido, eu vou te comer. So what happens is that it's not only that the stomach will become big, but her face, okay, will be with this of pimple, this of Okay. A pele dela também pipocou. something like that, no? Okay. And went to doctor, everything, they cannot find the cure. So when they came to our center in Johor, Johor. we recite the Quran, she becomes hysterical. Okay, and that's one part that until now, I think she's one of my worst patients. When I recite Quran, the more they start to vomit, they faint, that's all. Bom, ele fala que a mulher não sabia o que fazer, os médicos não acharam nada, ela estava toda empipocada, que nem pele de um sapo, aí foi para o instituto em Johor, e ele começou a ler o Alcorão, e aí o que acontece? A mulher começou a ter comportamentos de vomitar, de espernear, de gritar, né? Como a gente já viu no vídeo anterior, tal, né? E aí ela começou a fazer o barulho do sapo, né? Como é que é o movimento barulho do sapo? Eu tenho um nome. Coachar. Muito obrigado. Eu vi esquecido. Então, começou a coachar, But né? this lady,
You know, small cockroach come out from my nose, Oh. right in front of my eyes. I feel like running away. Seriously, you know. Yes, People thought that we exorcists are so brave, but actually we also are normal human beings. Ele ficou com medo e correu, porque ele também é um ser humano, meu Deus do céu. Ela começou a coachar e começou o nariz dela a crescer e ele achou que era o Pinóquio e correu, meu Deus do céu, o Pinóquio, na versão sapo. How come they come out cockroach like that? So there are cases that we can help, but there are cases that, you know, it really touch our heart because we cannot do things. And I do not know why in this type of modern society, people still want to do this type of witchcraft. In your experience, Master Jerome, why people want to do these things? We are blinded with hate. Ele fala, por que as pessoas fazem esse tipo de coisa? Por que elas jogam Black Magic, né? Por que jogam isso? Eu tenho muito assunto sobre esse tema, mas aí o cara responde, por causa de ódio, por causa de ciúmes. You can see the greatest problem of human is hate. E um dos maiores problemas da humanidade é ódio. Na verdade, o maior problema da humanidade, eu vou falar o que é. So people that they're jealous about what you have and why how come I don't have. You have things I want, how come you don't give it to me? É aquela coisa, né? O que você não me dá? Ghost is not scary at all. Ele fala, né? Então, é aquela coisa, eu quero, você me dá, eu quero, você me dá, eu te odeio. É uma relação de amor e ódio da humanidade, né? E ele fala sobre os fantasmas. Os fantasmas, eles não têm medo. So ghosts only will attack you when you attack. Tá, os fantasmas só atacam se você ataca eles. Não é verdade, tá? Aí a gente pega um ponto falho do cara que não é verdade. Mas é que como eles estão acostumados a fazer sempre as práticas de oferenda para os espíritos, eles acreditam que eles estão apaziguando um grupo de espíritos. Aqui, né, no Brasil, ninguém faz oferenda para apaziguar espíritos. Ao contrário, eles utilizam desses espíritos para atacar as pessoas. Então, os trabalhos de magia negra, eles utilizam espíritos que são os obsessores para jogar contra os indivíduos. É assim que eles fazem. Yes, like human, no reason. I just don't like your face. That's it. So ghost is much more better than human. I rather have. Eu também acho. Eu tô chegando a essa mesma conclusão. Ele fala que os fantasmas são melhores que os humanos, né? Ele fala, com certeza, os fantasmas eles são bem mais tranquilos que os humanos. É que vocês nunca receberam um e-mail te ameaçando de morte. Eu já. Por um pseudo-pastor da igreja. Aí chega a ficar preocupante o negócio, né? Quando um pastor te manda um e-mail dizendo que tem a possibilidade de tirar sua vida. Então você começa a entender que o seu problema não é com os mortos, mas sim com os vivos. Those friends, yeah, maybe I can sue and ask for the number, man. Acabou. Tá. Essa conversa é muito interessante para a gente entender a mentalidade das pessoas hoje em dia. A gente vive num mundo de achismos. As pessoas querem acreditar em coisas que elas não são reais. Elas querem ser importantes na vida das pessoas, tentar fazer a diferença, mas o que elas causam é um show, um entretenimento, uma alegoria, alimentam mentiras e fazem com que a pessoa realmente acredite nisso. O padre Gabriele Amorfi, ele deixava bem claro isso, que a grande maioria dos exorcismos, eles só tinham o intuito de convencer a pessoa que ela não tem nada. Se uma pessoa quer ter uma doença, ela alimenta mentalmente aquela doença. Ela procura um médico para que ele conforte ela, ou com medicamentos, ou mesmo com palavras. E mentalmente, ela não tem mais aquela doença. No lado espiritual, a mesma coisa. A pessoa acha que está sendo possuída, mas na verdade ela está escondendo um trauma psicológico muito grande. E aí quando ela chega para um padre, o padre faz o exorcismo, ela se convence que aquele exorcismo retirou aquela criatura que estava sobre ela. Mas não. Por isso que o padre Gabriele Amorfi levou 9 tentativas de exorcismo para tentar tirar um espírito, um demônio que estava sobre a Carolina, né? Sei lá, acho que era isso o nome dela, no filme O Padre e o Diabo, sendo que ele sabia que não existia nada na menina, era só um problema psicológico. Entendem? Então, o que esse cara vende, o do cabelinho duro, é o show para mostrar para as pessoas
que aquilo não é real, que o que ele faz vai retirar o arquétipo, a alegoria de um tal de um gênio que ninguém nunca viu, que só existe na cultura dele, que só existe dentro da crença dele, de uma pessoa. Assistam o primeiro episódio, vocês vão entender o que eu estou falando. Quando a gente fala de espíritos e fala desses espíritos que realmente interferem na nossa vida de uma maneira real, nós estamos falando de uma cultura taoísta, a gente está falando de uma cultura do budismo tibetano, do budismo tailandês, que existe o budismo tailandês, nós estamos falando do bonismo, que é uma religião que antecede o budismo tibetano, nós estamos falando de diversas outras crenças que também acreditam nesse mesmo princípio. Se outras crenças acreditam dentro desse mesmo princípio, ou seja, se elas alimentam aquela verdade e concordam que aquilo está correto, eu acho que vence a voz da maioria. Como é comprovado, como é verificado, como é testado e validado, o que realmente afeta um ser humano. Aquela história da menina que desceu do ônibus e um gênio entrou dentro dela automaticamente e fez com que o joelho dela se arrebentasse e ela tivesse psoríase, cara, não entra na minha cabeça e não entra na cabeça de nenhum médico do mundo. Só no Instituto de Johor, que deve ser um instituto do terror. Mas assim, a gente vai falar a respeito disso num documentário que eu vou puxar na sequência. Esse documentário é seríssimo e eu vi muita gente de alto gabarito dentro do Islã falando sobre esse comportamento desse cara. Então, se preparem, porque eu tô louco para ver com vocês esse vídeo. Bom, como recadinhos final, tá? Vamos para a parte final já. Todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que, por meio de técnicas alternativas, a gente consiga complementar a medicina tradicional para tratamentos físicos, mentais e emocionais. E aí depois nós entramos com os critérios relacionados à espiritualidade, então as limpezas gerais no corpo físico da pessoa, né, retirada dessas energias espirituais sobre o indivíduo, as limpezas de casa, limpezas de áreas comerciais, e tudo isso solicitado em um único endereço de e-mail. Não é Facebook, não é Instagram, é e-mail, que é o limpezadecasas@gmail.com. Lá vocês vão obter todas as informações, sendo a principal, os tratamentos são cobrados e feitos à distância. Outra questão, para aqueles que querem ajudar o canal a crescer, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, doa R$ 8 e torna-se membro do canal, nos ajudando muito aqui na plataforma. E o PayPal, que daí você pode doar qualquer valor sobre o link que está aqui abaixo também. Copia, joga no seu navegador e você doa qualquer valor. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês na continuação dos vídeos e bons sustos a todos nós.